Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Você chegou nesse vídeo aqui com uma curiosidade. Será que somos todos mulheres? Será que existe uma fase do nosso desenvolvimento embrionário que todo mundo é mulher? Ou será que existe um pênis nas mulheres? Essas são as dúvidas que eu espero ter deixado na sua cabeça com essa capa desse vídeo, com esse título desse vídeo. Na verdade, o que nós vamos falar aqui é da comparação dos dois sistemas reprodutores, tanto masculino quanto feminino, e você vai ver quais as estruturas estão presentes nas mulheres que são homólogas às estruturas presentes no homem. E sim, mulher tem pênis. Mas você vai descobrir mais na frente. Eu sou a professora Nayane Peixoto e aqui no canal nós temos aulas sobre os temas de morfofuncionais. Então eu espero poder te ajudar com esse conteúdo e eu espero que você me ajude clicando aqui já no gostei desse vídeo. Eu sei que você vai gostar, vai te ajudar sim, com certeza. E também você se inscreva nesse canal para você ter acesso a muito mais vídeos aqui. Então, vamos pro vídeo. Bom, pessoal, então para você responder a essa pergunta, será que somos todos mulheres? Será que em algum momento da nossa vida intrauterina nós fomos mulheres? Eu vou trazer você aqui agora para o nosso desenvolvimento embrionário. Vamos entender como que acontece o desenvolvimento da genitália masculina e feminina, tanto externa quanto todo o sistema ali interno. E aí, você precisa entender o seguinte, que existe sim um dado momento em que somos todos indiferenciados. Então, eu não diria que somos todos mulheres. Eu diria que aqui, nesse estágio da nossa vida embrionária, lá no período de organogênese, quando ainda somos embriões, né, lá da nossa quarta, oitava semana, a gente inicia esse período na quarta semana como anjinhos. Os anjos não têm sexo, então nós vamos começar esse período aqui como anjinhos. E os anjinhos, nós vamos ter ali estruturas que são inespecíficas, que se formam e que a partir delas nós vamos ter a origem das estruturas outras que serão masculinas ou femininas. Então, quais são essas estruturas aqui? Nós vamos ter aqui, ó, estou circulando, as cristas gonadais. As cristas gonadais, elas vão dar origem tanto ao testículo quanto ao ovário. Então, indiferente, olhando aqui, ó, numa imagem já numa vista anterior, indiferentemente, ambos vamos ter essas cristas gonadais. Laterais a essas cristas gonadais, nós temos o mesonéfro. O mesonéfro é um dos nossos rins primitivos, né? Então, ele vai dar origem ao nosso rim. Agora, paralelo ao mesonéfro, nós temos dois ductos. Esses dois ductos são, eu tenho o ducto mesonéfrico, logo imediatamente aqui ao mesonéfro, e eu tenho o ducto paramesonéfrico. Então, eu tenho o mesonéfrico e o paramesonéfrico. Agora é que vai entrar a questão. O que vai me dizer se aquele embrião, desde a sua concepção, será um homem ou uma mulher? Acertou. A questão genética. Isso mesmo, eu sei que você pensou nisso. Todos nós sabemos que nós temos 23 pares de cromossomo, ou seja, 46 no total. E um dos nossos pares, ele é um par sexual, ou seja, ele é padronizado para homens e diferente e padronizado para mulheres. Nas mulheres, no par sexual, nós temos 2 cromossomos X. Nos homens, no par sexual, eu tenho um cromossomo X e eu tenho um cromossomo Y. E é o cromossomo Y que vai ser determinante se esse embrião vai deixar de seguir um caminho para seguir o outro. Então, se nós formos mulheres, se nós tivermos o cromossomo XX, vai seguir o desenvolvimento naturalmente. Vai se desenvolver algumas estruturas aqui que eu já vou mostrar para vocês. Agora, no cromossomo Y, eu tenho um gene que é chamado de SRI. Essa região genética, SRI, é a região determinante do sexo. Ela é a região que vai ser expressa, né? Vai ser expressa em um fator ali de diferenciação que vai ativar nossas células a produzir hormônios masculinos e antimilerianos. Como assim? Bora lá. Lembra que lá na aula de sistema reprodutor masculino, se você não viu, eu sugiro que você veja, tá aqui no card ou está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lá eu expliquei para vocês que nós temos 2 tipos de células nos testículos. As células que são sustentaculares e essas células, elas são as células de Sertoli. Elas vão gerar ali a barreira hematotesticular, elas vão produzir um líquidozinho ali que ajuda na motilidade do espermatozoide. E durante a vida embrionária, quando elas começam a se multiplicar, a se formar, né, formando essas sustentaculares primitivas, ela vai produzir uma substância chamada de substância inibidora milleriana. Essa substância inibidora milleriana vai ativar aqui o desenvolvimento masculino. De que maneira? Ele vai ativar aqui os meus ductos
mesonéfricos, ou seja, esses que estão aqui logo lateralmente do lado do mesonéfro, a desenvolver as nossas vias genitais masculinas, as vias por onde vão passar os espermatozoides. Então, ele vai inibir aqui o crescimento do ducto paramesonéfrico, que ele vai se desenvolver nas mulheres, sem a substância antimileriana, né? Na ausência da substância antimileriana, ele se desenvolve nas mulheres e regride o ducto mesonéfrico, e nos homens acontece o oposto. Vai se desenvolver o ducto mesonéfrico e vai regredir o ducto paramesonéfrico. Então já temos aí duas estruturas que não são as mesmas em homens e mulheres. Nós temos essas duas estruturas diferentes. As nossas vias genitais internas femininas se desenvolveram dos paramesonéfricos e as vias genitais internas dos homens se desenvolveram dos mesonéfricos. Bacana! Além disso, nós vamos ter também as nossas células intersticiais, que é aquela que no adulto é produtora de testosterona, que são as células de Leydig, também conhecidas assim. As primitivas vão produzir a testosterona. A testosterona já começa a agir logo no embrião. E de que maneira? A própria testosterona em si vai auxiliar nesse desenvolvimento das estruturas internas, vai auxiliar no desenvolvimento aqui do testículo, né? Estimulando o testículo a se formar em testículo, né? Formar os túbulos seminíferos, começar ali a desenvolver a produção de espermatozoide, né? As células gaméticas ali. Ela vai também ser convertida em dihidrotestosterona, que vai auxiliar na modificação da genitália externa masculina, e lá no cérebro do bebezinho, do fetinho, né, ela também vai ser convertida ali em estrógeno, que uma pequena parte lá desse estrógeno dentro do sistema nervoso central no cérebro vai desenvolver áreas importantes do cérebro masculino. Então ela é bastante ramificada e ela vai formar todas essas estruturas. Na mulher, a própria testosterona já é produzida e vai gerar as modificações no cérebro importantes. Então, beleza. Saindo aqui de anjinho, o que aconteceu se ele tiver o gene SRY e conseguir aqui se transformar agora num embrião masculinozinho? Num feto, daqui ainda está na fase embrionária, né, que é da 7ª, 8ª semana, mas logo ele passa, terminando essa 8ª semana, ele já é um feto. Então, o que nós vamos ter aqui? A testosterona estimulou a produção dos testículos, a substância antimileriana e um pouco da testosterona também fez com que o ducto paramesonéfrico começasse a se degenerar e o ducto mesonéfrico agora se desenvolveu. Já vou mostrar o que ele vai formar na próxima imagem. Nas mulheres aqui, a ausência dessas duas substâncias fez com que as gônadas se desenvolvessem em ovários. Aqui, os ductos paramesonéfricos se desenvolveram, né, e vão se desenvolver aqui nas estruturas internas, no útero e na tuba uterina, que eu já mostro para vocês. Nessa imagem aqui, então, a gente consegue identificar de 7ª, 8ª semana, que foi aquela fase que eu mostrei para vocês, que começou essa diferenciação. Agora, no nascimento, o que cada coisa originou? Aqui, o ducto mesonéfrico deu origem ao ducto deferente, ao ducto ejaculatório, todas essas vias aqui, né, aos túbulos seminíferos aqui, que se desenvolveram e adentraram nos testículos, e ele está embaixo porque o testículo ele é formado lá em cima e depois ele desce, já mostro para vocês. Então, ele deu origem a todas essas vias internas aqui, condutoras de gametas. Nas mulheres, o que veio acontecer? Os ductos paramesonéfricos se fundiram numa porção distal. Essa parte fundida aqui da porção distal deu origem ao corpo e ao colo do útero, certo? E a porção aqui que não se fundiu deu origem às tubas uterinas. E as tubas uterinas ficaram ali próximas à região das gônadas e as gônadas passaram a ser os ovários. Na parte externa, que eu disse para vocês que vai receber o estímulo da dihidrotestosterona, quando ainda somos anjinhos, né, em aproximadamente 5 semanas, o que nós vamos ter? Nós vamos ter essa estrutura aqui, que é chamada de tubérculo genital. Vamos ter essa estrutura aqui, que é chamada de pregas uretrais. Aqui no meio, um sulco, que é o sulco uretral. Essa região em desenvolvimento aqui, que é o períneo. E a região onde o ânus ainda vai abrir lá na abertura cloacal para formá-lo. Aqui, nós temos essa protuberância maior, que é indicada em azul, que é a protuberância lábio-escrotal. Mais ou menos em 10 semanas, começa esse desenvolvimento aqui. Nas mulheres, o desenvolvimento segue, como eu disse para vocês, do jeito que tinha que ser, porque não recebeu ali o estímulo da dihidrotestosterona. Agora, nos homens, começa já o estímulo dessa dihidrotestosterona e começa a crescer nesse tubérculo genital a glande do pênis,
que é a mesma estrutura que vai formar o clitóris nas mulheres. As pregas uretrais, elas começam a se fechar nos homens, coisa que não acontece nas mulheres, fica aberto, porque aqui essas pregas vão formar os pequenos lábios, já vou mostrar para vocês na próxima imagem, e aqui esse sulco vai formar o vestíbulo da vagina. Agora aqui não, aqui tudo vai se fechar. Já as protuberâncias labioescrotais, elas ainda permanecem nesse estágio aqui, mas num estágio mais avançado, vou mostrar aqui nessa imagem, nesse estágio mais avançado, ela se fecha nos homens e ela vai formar a estrutura aqui em si do corpo do pênis, né, fechando ali a parte das pregas uretrais, que vão formar partes da uretra. Ela vai se fechar aqui e ela vai fechar aqui nessa região mais inferior, formando o escroto. Então, essa protuberância labioescrotal, ela tem esse nome porque ela vai dar origem ao escroto ao se fechar. Você vê até no meio uma cicatriz, que é chamada de RAF do escroto, desse fechamento, e nas mulheres vai permanecer aberto, formando os grandes lábios. Então, aquilo que deu origem aqui nessas pregas uretrais, deu origem aos pequenos lábios, né, os lábios menores do pudendo, e no homem formou estrutura lá interna, que eu já vou mostrar para vocês. Aquilo que deu origem à glande do pênis, deu origem ao clitóris. E aquilo que deu origem aos grandes lábios na mulher, deu origem àquela pele ali, o prepúcio do pênis, e deu origem também ao escroto e as estruturas internas ali do escroto. Então, analisando essa imagem aqui, o que eu tenho? Os lábios menores, eles vão formar a parte esponjosa da uretra, que é essa parte aqui, ó, gente, que vai estar dentro do corpo esponjoso, certo? E isso seriam os lábios menores nas mulheres. Agora, essa parte aqui, que é o vestíbulo da vagina, que é essa parte abertazinha aqui, ela vai formar essa parte membranácea, né, ou membranosa da uretra, que é a parte da uretra no homem que passa ali pelo diafragma urogenital saindo. E aqui, todas as estruturas relacionadas ao escroto, da pele do escroto, do músculo, o músculo dartos, todas essas estruturas aqui, a túnica vaginal, e tudo isso vai ser originado aqui dos grandes lábios. Então, olha que bacana, nós temos muitas estruturas que são as mesmas, que deram origem às mesmas estruturas. Enquanto tá tudo se fechando ali, não adianta olhar na ultrassom, porque você vai ver uma coisa aberta e vai falar, é uma mulherzinha. E acontece, às vezes retarda um pouquinho, a pessoa vai fazer o segundo ultrassom morfológico, que é no segundo trimestre de gestação, acha que é uma mulherzinha. Quando vai fazer o terceiro, que é o último, lá o penúltimo, né, que é lá no terceiro trimestre, vê que é um rapazinho, né, um rapazinho no sentido de ter ali a genitália masculina, certo? E agora, só para você visualizar que no adulto, eles carregam, sim, uma estrutura um pouco semelhante. Vamos olhar aqui no caso do clitóris do pênis. No caso do clitóris, eu tenho a glande do clitóris, que é a parte que fica exposta ali no corpo da mulher. Olha aqui, ó, nessa imagem anterior. Essa aqui é a glande do clitóris com o seu prepúcio, que é a pelezinha que fica em volta. Inclusive, essa pele é móvel. Se você movimentar, ela se movimenta como o prepúcio do pênis também. Essa estrutura aqui, né? O prepúcio do clitóris. Aqui, lateralmente, nós vamos ter essas duas estruturas aqui, que são os corpos cavernosos. Os corpos cavernosos também estão presentes aqui no pênis, né? Você observa como essa estrutura aqui que foi separada, formando os corpos cavernosos. Ele vai formar esse ramo do pênis, que vai se aderir aqui na estrutura óssea da pelve. Também vai formar o ramo do clitóris, que vai se aderir na pelve, também se adere na pelve. Já no caso do corpo esponjoso aqui, que foi o que formou a glande no clitóris, ele também forma a glande no pênis, né? Ele também forma a glande do clitóris. E aqui, mais profundamente, ele vai formar o bulbo do vestíbulo na mulher e vai formar o corpo esponjoso no homem. A diferença é que, no homem, o corpo esponjoso, ele carrega a uretra. E na mulher, o bulbo, né? O corpo, digamos, esponjoso da mulher, ele vai ficar aqui em torno da uretra. Ele não vai carregar em toda a sua extensão, ele vai ficar em volta. E vai ficar em volta também aqui do canal vaginal, né? E vai ficar bem do lado aqui da abertura do ósseo externo, tanto da vagina quanto da uretra. E olha aqui para você ver onde é que eles têm essa fixação, né? Onde eles são fixados, onde tem esses ramos que se fixam. No pênis, nós vamos ter aqui a raiz do pênis, que é a raiz, que é composta, né, pela parte aqui do corpo esponjoso,
certo? Que é formado pela parte do corpo esponjoso, assim como nas mulheres. Olha aqui, a raiz da genitália também tem essa parte aqui, que é o bulbo do clitóris, que vai estar aderido aqui também nessa parte óssea. Junto com eles, nós temos aqui os ramos do pênis e os ramos do clitóris, que também vão formar essa raiz da genitália externa. Então, tanto o pênis quanto o clitóris, eles ficam aderidos ali na pelve. E eles vão ficar aderidos nessa margem óssea, né, na metade anterior da abertura da pelve. E eles não vão ficar soltos ali ou grudados no osso, não. Eles vão ficar aderidos numa membrana fibrosa, né, perineal, que ela é espessa, que vai recobrir os músculos aqui do diafragma urogenital. Então, é essa membrana aqui, certo? Que vai fazer com que fixe tanto a raiz do clitóris quanto a raiz do pênis. Só que aí eu tenho a raiz dos corpos cavernosos mais laterais, na margem óssea, e a raiz aqui do bulbo do clitóris, no caso da mulher, e também aqui no caso do corpo esponjoso do homem, mais mediana, bem no meio mesmo. Bacana? Então, essa é a estrutura interna que você verifica logo aqui também na linha da sínfise púbica, tanto no caso das mulheres com clitóris, quanto no caso dos homens com o pênis. A diferença é que o corpo do clitóris é pequenininho e o corpo do pênis é longo. Só que sob efeito de testosterona, o corpo do clitóris cresce um pouco. Então a mulher ela passa a ter um clitóris grande. Algumas mulheres já nascem com esse clitóris grande, pode fazer alguma cirurgia ali, caso isso as incomode. Então isso também pode acontecer e é muito comum. E aqui, se você olhar, né, nessa vista, eu mostro para vocês o nosso trígono urogenital aqui, onde é que está a presença de cada estrutura aqui do clitóris e onde é que está aqui a presença de cada estrutura aqui no pênis. Se eu tenho a mesma estrutura, esse aqui é então o clitóris, ele é o pênis feminino e o pênis nos homens, ele é o clitóris masculino, né? Nós temos a mesma estrutura, ambas passam pelo mesmo processo de ereção. Eu coloquei a imagem da ereção aqui apenas do pênis porque ela é mais fácil de encontrar. Juro pra vocês, não encontrei imagem de ereção do clitóris. Se alguém tiver, pode me assinalar aqui que eu quero essa imagem. Mas o princípio é o mesmo. Os corpos cavernosos e os corpos esponjosos são cheios de trabéculas. As trabéculas são maiores nos corpos cavernosos e menores no corpo esponjoso. Dentro dessas trabéculas ali, nós vamos ter vasos sanguíneos, artérias e veias. E o que vai fazer a mágica? A mágica vai ser que as fibras parasimpáticas da porção sacral da nossa medula espinhal, mais especificamente os nervos pélvicos chamados de nervos esplânicos, que são os nervos S2 e S3, eles vão chegar ali e vão inervar esses vasos, a parede dos vasos. Ao inervar, ele vai eliminar ali, né, a porção terminal dos neurônios desses nervos, vão eliminar ali a substância óxido nítrico, que age sobre o músculo liso. Lá no músculo liso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma vasodilatação dessas artérias, no músculo liso das artérias, mais especificamente, vai gerar essa vasodilatação, e essas artérias, né, elas são ramos da artéria pudenda interna, tanto no homem quanto na mulher, e isso vai fazer com que ela comece a ter uma vasodilatação. Essa vasodilatação faz com que entre muito mais sangue. E várias outras coisas fisiológicas estão acontecendo, eventos fisiológicos estão acontecendo ao longo do corpo. Então, o coração está um pouco mais disparado, o sangue está um pouquinho andando mais rápido por causa do débito cardíaco que aumenta. Então, começa a chegar mais sangue. Mais sangue, mais sangue, mais sangue. Na medida que as artérias se inflam porque tem mais sangue, elas pressionam as veias. Então, o sangue entra, mas ele não sai na mesma proporção que ele entra, porque senão estaria entrando sangue e saindo, ele só estaria passando mais rápido. Mas essa pressão do inflar das artérias sobre as veias faz com que o sangue não saia mais na mesma taxa. E isso é que vai gerar o entumecimento, tanto do clitóris quanto do pênis. Esse entumecimento é a ereção. E a ereção, ela precisa ocorrer, mas ela precisa parar. Porque você percebeu que o sangue ele não se renova tanto. Por ele não se renovar tanto, você já pode ter problemas ali relacionados à hipóxia do tecido, à baixa oxigenação desse tecido. E começa a ficar doloroso, é uma coisa que não é agradável para as pessoas, é um quadro clínico chamado de priaprismo. Então, basicamente, esse é o princípio da ereção, tanto nos homens quanto nas mulheres. Tanto no pênis feminino, que é o clitóris, quanto no clitóris masculino, que é o pênis. As gônadas. As gônadas, lembra que elas foram formadas lá juntas, na mesma estrutura ali, que depois passou a ser a estrutura, a região abdominal.
daquele indivíduo. Então, em 8 semanas, elas estavam se formando aqui, beleza? Elas estavam aqui se formando, beleza? Os ductos mesonéfricos estavam aqui, mas lá para 11 semanas, mais ou menos, ele já estava com as gônadas todas formadas, eu já tinha ali o que eu chamava de testículo. Quando chegou lá, mais ou menos no fim da gestação, na fase fetal, quase mesmo no fim da gestação ali, na segunda metade do 7º mês de gestação, o escroto já está pronto para receber o testículo, porque ele já se fundiu, já se fechou, já formaram as membranas ali. E esse testículo vem descendo, descendo, descendo. Lá, no 8º mês, os testículos terminam de descer e já se encontram lá dentro desse escroto. Então, eles já estão lá. Pode acontecer de não descer? Pode. E aí nós vamos ter um quadro clínico que é chamado de criptoquidismo, que pode ser corrigido facilmente com cirurgias. Então, logo ao nascimento, já percebe ali na palpação que o escroto está vazio, né? O leigo chama de saquinho murcho. Está vazio, mas tem como corrigir e tem como descer esse testículo ali, principalmente se ele estiver mais embaixo, né? Se ele tiver descido. Na medida que ele passa então ali no canal inguinal e ele traz consigo ali aquelas estruturas, continuam sustentados. E se você quiser saber um pouco mais sobre todas essas estruturas, veja aquele vídeo que eu já falei para vocês de sistema genital masculino, de sistema reprodutor masculino. Isso aconteceu nos homens e nas mulheres. Nas mulheres, os ovários permanecem aqui na parede lateral da pelve, numa estrutura chamada de fossa ovárica, deitadinho, repousado, guardadinho ali. Fica ligado ao útero por vários ligamentos. Se você quiser saber melhor sobre essa anatomia, veja uma outra aula que é de sistema de reprodutor feminino. Essa aula tá bem bacana também. Assista lá. Ele fica lá de boa. Na medida que a mulher engravida, se ela engravidar, né, as nulíparas, ele fica guardado lá na fossa ovárica dentro da cavidade pélvica. Quando a mulher engravida e o útero cresce, os ovários eles são arrancados, eles são puxados, porque eles estão ligados ao corpo do útero. O útero cresceu e levou tudo. Quando o útero volta, regride, pós-gestação, o ovário encontra o seu lugarzinho ali, ele para em algum lugar que seja cômodo para ele nessa reorganização dos órgãos. Lá dentro, então, você já sabe, né, o que nós produzimos? Dentro do testículo, nós produzimos espermatozoides. Dentro dos ovários, nós produzimos os ovócitos secundários. Nós não produzimos óvulos dentro do nosso ovário, nós produzimos o ovócito secundário. Enquanto que lá nos testículos, os espermatozoides completam totalmente a sua produção. O espermatozoide ele sai do jeitinho que ele tem que ser, ele fica armazenado ali no epidídimo para ter ali uma maturação, ele passa pelo tubo sofrendo uma capacitação espermática, mas ele já está pronto. No caso das mulheres, os ovócitos, eles vão se desenvolver, vai desenvolver em torno dele um folículo ovariano, ele vai ser ovocitado e o óvulo em si, ele só vai se formar se houver fecundação. Então, quem nunca engravidou aqui, nunca formou um óvulo, né? As mulheres que nunca engravidaram, nunca formaram um óvulo. E as mulheres que já engravidaram, formaram os óvulos na medida em que formaram seus conceptos. Beleza? Mais uma questão aqui que é importante você entender. Na puberdade, no novo pico de testosterona, né, que ele é inibido, quando a criança termina o seu desenvolvimento embrionário, ele é inibido, então já não tem mais testosterona circulante tão eficaz, assim, tão alta no bebezinho, na criança. Quando chega na puberdade, começa novamente a produzir testosterona. Então a testosterona vai fazer com que os caracteres secundários masculinos comecem a aparecer. Então é quando o rapaz tem o estirão, ele cresce porque ela estimula o crescimento ósseo, ele encorpa porque ela estimula ali o anabolismo proteico, e ele engrossa a voz porque estimula aqui a descida da laringe, então a voz ela é formada mais baixa, e ela também estimula a produção dos espermatozoides. Então quando o rapaz ele tem a primeira ejaculação, ele terminou a puberdade, porque agora ele está pronto para ter várias e várias ejaculações e produz espermatozoide agora para o resto da sua vida. Se ele tiver 103 anos, ele conseguir ter uma ereção e ele conseguir ejacular, mantendo essa ereção, ele vai conseguir fecundar qualquer mulher que esteja fértil. Agora, no caso das mulheres, acontece o oposto. Antes de nascer, nós nascemos com todos os nossos ovócitos primários que nós vamos ter ao longo da vida. A partir daí, nenhum outro ovócito é formado. Então, a gente nasce com cerca de 400. Esses ovócitos, eles já têm em torno dele uma camada de células ali epiteliais, que são as células foliculares, que ficam ali guardando ele, e ele fica ali a vida inteira.
Lá na puberdade, quando os nossos hormônios são estimulados, a gente começa já pelo efeito do FSH e do LH da hipófise a recrutar os primeiros folículos. Esses primeiros folículos começam a produzir estrógeno e progesterona no ciclo menstrual. Tem uma aula de ciclo menstrual aqui, assista também, tá tudo relacionado aqui embaixo e nos cards. E nesse ciclo menstrual, o estrógeno e a progesterona vai atuar, principalmente o estrógeno, nos caracteres secundários femininos, produzindo as mamas, junto com a glândula mamária que tem nos dois, produzindo ali os pelos pubianos, os traços finos ósseos, a deposição de gordura curvada, né, dando aquela silhueta curvada nas mulheres. Então, tudo isso vai acontecer quando os primeiros folículos são recrutados. Esses folículos vão ser recrutados junto com seus ovócitos uma vez por mês, pode ir de 1 até 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 ovócitos recrutados por vez. Um ou outro se desenvolve, na maioria, na média das mulheres, um ovócito apenas consegue se desenvolver e completar o seu ciclo por mês. Quando tem 2, é quando a gente tem a tendência de ter uma gestação gemelar, né? Os gêmeos não idênticos, dizigóticos. E aí, o que nós vamos ter? Quando acabar esse pool, essa quantidade de ovócitos com os seus folículos que a mulher nasceu, acabou. Fim da linha, fim do jogo. Nós terminamos a nossa vida reprodutiva. E isso acontece, né, na fase chamada de climatério, quando a gente começa a declinar, não temos mais ovócitos, o corpo ainda está tentando, um ou outro ainda aparece, e a menopausa marca a parada completa ali da menstruação. A menopausa é a última menstruação e ela me diz o quê? Ela me diz que eu não tenho mais ovócitos porque eu não consegui mais evoluir nenhum ciclo. E aí a mulher tem 2 caminhos a tomar: deixar o seu corpo permanecer como está ou fazer uma reposição hormonal. Cada caso deve ser muito bem avaliado, porque cada mulher tem o seu organismo, tem os seus sintomas e tem as suas situações. Então essas são as 2 grandes diferenças também relacionadas aos gametas e aos hormônios que são produzidos dentro, tanto de testículos quanto ovários. Então, resumindo, tem essa tabelinha aqui para vocês, que eu tirei lá do livro do Tortora. Se você quiser ter acesso a esse livro, tem um link dele aqui embaixo, você pode clicar. Caso você queira comprar ele, você me ajuda também, então compre esse livro aí do Tortora, por esse link. Mas, tirei essa tabelinha lá do Tortora, e quais são os órgãos homólogos então, né? O que é masculino, o que é feminino e o que eles têm em comum? Nós vamos ter aqui os ovários, que nas mulheres são ovários e nos homens são testículos. O ovócito, que forma o óvulo após a fecundação nas mulheres, é o mesmo que o espermatozoide, vem das mesmas células germinativas lá da vida intrauterina. Os lábios maiores do pudendo formam o escroto nos homens, os lábios menores, a parte esponjosa da uretra, o vestíbulo da vagina nas mulheres, a parte membranácea da uretra, o bulbo do vestíbulo forma o corpo esponjoso do pênis, e o bulbo do pênis, né, que é aquela estruturazinha que gruda ali, tanto o pênis quanto o clitóris, naquela parte mediana lá da nossa sínfise púbica, na região ali urogenital todinha. Nós temos o clitóris, que vai formar a glande do pênis e os corpos cavernosos. E aí, gente, uma coisinha que eu não falei anteriormente. As nossas glândulas parauretrais que ocorrem nas mulheres, que são glândulas que ficam em torno da uretra, que está lá na aula de sistema reprodutor feminino, nos homens, elas são homólogas à próstata. Nos homens vai formar a próstata, essas glândulas parauretrais. Então, lá na aberturazinha da uretra, na mulher, eu tenho 2 glândulas ali. Nos homens, essas 2 glândulas se fundem também em torno da uretra, formando a próstata. E as glândulas vestibulares maiores, que são as glândulas que ficam em volta ali do vestíbulo da vagina e em volta da abertura vaginal, do ósseo da vagina, nos homens vão formar as glândulas bulburetrais, que são aquelas que ficam em torno ali da uretra membranácea e que secretam um líquido também. E esses 2 líquidos, eles têm essa função lubrificante. Então, pessoal, chegamos ao final dessa aula. Eu espero que você tenha gostado. Eu adorei fazer essa aula. Esse é um conteúdo muito bacana e eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu espero que te ajude e eu espero que aumente o seu conhecimento. Então, se esse vídeo te ajudou, não esqueça, faz aí o check para nós, nos ajude a crescer esse canal. Então, clique aqui no gostei, deixa o seu like, se inscreve nesse canal que eu tô sempre postando vídeo todas as semanas, quase todos os dias nós temos vídeos novos aqui, pelo menos por enquanto, depois numa frequência menor. E se você também quiser falar comigo, me siga lá no Instagram, Prof. Anaiane Peixoto também, que nós vamos conversar, você pode me dar dicas aí de temas que você quer ver, o que você acha que eu posso pôr a mais ou a menos nesses vídeos aqui. Vamos ser amigos, me chame aí nas redes sociais. Então, tchau pra vocês, até mais!